Olá, está começando mais um programa Comunicando Conscienciologia. O programa vai ao ar todo domingo às 10 da manhã, com reprise às sextas-feiras às 13h30. Nós trazemos uma série de programas referentes à Conscienciologia. E o que seria a Conscienciologia? Nada mais é do que a ciência que estuda a consciência, conhecida na psicologia e medicina como ego ou self e nas linhas religiosas como alma ou espírito. E para você aprofundar na prática nessa ciência, nós convidamos você a não acreditar em nada, nem mesmo o que for dito aqui neste programa, e que utilize o princípio da descrença. Hoje nós vamos falar sobre a síndrome de burnout. E para entender melhor o que seria essa síndrome de burnout, nós convidamos a professora Márcia Eblin, ela que é residente de Foz do Iguaçu, psicóloga, especializada em psicologia hospitalar, voluntária da OIC, e ela também é consciencioterapeuta. Seja muito bem-vinda, professora Márcia. Muito obrigada pelo convite. Professora Márcia, eu gostaria de entender o que é a síndrome de burnout. Então, a síndrome de burnout, ela é um estresse crônico, só que ele tem relação com o trabalho. Então, assim, a gente tem pessoas até que falam, confundem estresse com burnout. Mas eles são diferentes porque a síndrome de burnout, ela está diretamente relacionada com o mundo do trabalho e com pessoas que trabalham com pessoas, principalmente. Então, é um estresse prolongado, ele precisa ser prolongado para ser considerado burnout. E no mundo do trabalho, ou seja, no contexto profissional e de profissões que lidam, que têm essas demandas, né? Principalmente profissões assistenciais, onde você tem público para atender, professores, profissionais da saúde, às vezes policiais também, pessoas que lidam com muitas outras, interagem todo dia e o seu trabalho tem a ver com prestar algum tipo de assistência para outras pessoas. Perfeito. Esse prolongamento tem um tempo específico já classificado ou não? Não, o que se sabe assim, uma pessoa não estará com síndrome de burnout se ela tiver recém num emprego, por exemplo, há 3 meses. Então, se ela estiver cansada, esgotada, isso será estresse e não burnout. Né? Porque às vezes a gente tem momentos no trabalho que a gente se sobrecarrega. Por exemplo, por alguma situação específica, enfim, trabalha mais tempo ou tem alguma situação mais crítica. A gente pode ter um estresse, mas o burnout ele é resultado de algo que vai acumulando. Então, por isso que ele tem a questão do tempo, digamos assim, no mínimo, olha, eu diria por baixo 6 meses, ou até para ser mais, precisa assim até 1 ano naquela função para se caracterizar como síndrome de burnout. E você falou as principais profissões, digamos assim, quais seriam? As principais profissões são, dentro dos profissionais da saúde, a enfermagem é a que mais tem a incidência. Por quê? Porque são os profissionais que ficam mais tempo com os pacientes, né? Professores também são um dos mais estudados, tem essa demanda, né, de lidar aí com condições, às vezes, de trabalho também que não são tão boas, as expectativas dos alunos, né? Tem uma grande responsabilidade, policiais. Dentro dos profissionais da saúde, além dos enfermeiros, os médicos, fisioterapeutas, profissionais de saúde em geral, né? Às vezes, pessoas que trabalham com o público mesmo, assim, vendedores, pessoas que têm que estar lidando mais diretamente com o público, também tem uma incidência grande. Legal. E quais seriam os sintomas dessa síndrome? Então, a síndrome de burnout, ela é caracterizada por 3 dimensões, até se chama de multidimensional porque tem essas 3 dimensões. A primeira a gente chama de exaustão emocional, que é quando a pessoa fica exaurida, ela fica cansada, parece que não tem energia para nada. Sabe aquela situação em que você acorda de manhã e diz assim, eu não vou trabalhar, eu não dou conta, né? Mas tem mais relação com ir trabalhar mesmo, né? Não é como uma depressão que às vezes você que não faz nada. É mais em relação ao trabalho. Se bem que uma síndrome de burnout pode levar à depressão. Mas então, o primeiro é esse exaurimento, esse esgotamento emocional. Aí depois, uma outra característica que tem que estar presente, né, para ser a síndrome, é a despersonalização. E aí é quando a pessoa fica fria, ela até como uma forma de se proteger, ela fica
distante da pessoa que ela atende, no caso, ou que um profissional, ou de um aluno, ela fica distante, fria, ela não quer muito contato, ela fica às vezes até incomodada com ter que atender os seus clientes. Então essa despersonalização, uma frieza, um distanciamento. E por último, a terceira característica é a baixa realização profissional, que é quando a pessoa se avalia mal no que ela faz profissionalmente. Ela considera assim que ela é incompetente, ela não se sente satisfeita, ela pensa que às vezes ela não tinha vocação para o que ela está fazendo, que ela deveria ter escolhido outra profissão, às vezes até abandona o seu trabalho, perde o emprego, perde assim, desiste, às vezes abandona mesmo, e na verdade não era síndrome de burnout que se com as devidas, né, providências poderia aí continuar exercendo a mesma profissão. Então são esses três, digamos assim, dimensões. Claro que cada um desses tem sintomas, né? Tem sintomas físicos, emocionais, né? Não sei se você quer... Poderia trazer algumas coisinhas? Sim, físicos são característicos de estresse mesmo, né? A pessoa tem, às vezes, dores musculares, tensão, dor de cabeça, problema relacionados a sono, às vezes problema gastrointestinal, cardiorrespiratório, enfim, né? Questões também disfunções sexuais, às vezes perde interesse pela sexualidade. Aí, emocionais, a pessoa fica mais irritável, né? Ela fica sem paciência, fica às vezes mais isolada também, com baixa autoestima, né? Sente insegura porque parece que não está conseguindo exercer mais o trabalho dela. Mentalmente ela fica pensando mal de si, do trabalho, às vezes a memória também fica falha, fica mais confusa. Então, assim, tem sintomas que são bem característicos do estresse mesmo, né? E piora quando a pessoa, às vezes, começa, que é bem característico também, a pessoa acaba se voltando o quê? Para usa alguma substância ativa, né? Álcool, droga, pensando que aquilo vai melhorar, aí sim que... Aí piora de vez, aí compromete. E aí entra em bola de neve, a saúde dela, né? Aí fica bem comprometida. Ah, interessante. E com relação a esse processo das bioenergias, como é que seria essa questão aí? A gente trouxe o processo físico, digamos assim, né, normal. Agora com essa questão das bioenergias, qual seria a ligação com essa síndrome? É bem importante porque, por exemplo, o estudo que eu falei, até a ciência também traz e tem essa visão e tudo. Só que tem um aspecto que quando a gente fala na Conscienciologia, que um dos pilares, né, a questão da bioenergética, que tem que ser levado em conta pelo seguinte: quando você está interagindo, todo o tempo a gente está permeado de energias, né? E nas interações pessoais ou interconscienciais, isso acontece o tempo todo. Então, no ambiente de trabalho, lidando com pessoas que têm demandas, que têm preocupações, né? Profissionais da saúde, por exemplo, você acaba assimilando muitas vezes as energias dos ambientes de trabalho, das pessoas que você atende, acaba às vezes sentindo aquilo que a outra pessoa sente e acaba vai acumulando aquele processo todo. Então a gente diz que a pessoa fica com a assimilação simpática, que até é um processo natural, a assimilação simpática, só que ela não desassimila. Então ela fica com sobrecarga energética, intoxicada de energia de todas as pessoas que ela atendeu, né? Do ambiente de trabalho. E não fazendo a desassimilação, que é um processo de limpeza, de restabelecimento, né? Pode falar um pouco sobre essa desassimilação? Então, a gente chama de desassimilação simpática, o processo de você voltar a estar com as suas energias e, digamos assim, livre de todas essas intoxicações e intrusões que não são suas. Então, você volta a ficar com as suas energias rígidas, né? E isso a gente alcança de mais de uma maneira. Uma maneira que a gente na Conscienciologia fala bastante é de fazer o estado vibracional, né? Então, trabalhar bastante o domínio energético, ver que a circulação de energias, fazer exteriorização, absorção, para você voltar a ter o desbloqueio dos chakras,
Então, por exemplo, a gente falou ali do sintoma da indiferença, do distanciamento. Em geral, tem bloqueio no cardiochakra. Legal. Aí, você trabalhando bem com esse processo de energético, isso vai minimizar. Pelo menos você vai conseguir separar o que é seu do que não é. É um primeiro passo, né, no processo de auto-percepção aí, né? Porque no caso você trouxe a questão do esgotamento, né? Sim. Mas a energia acaba ou ela fica mais bloqueada, como você estava trazendo? Como é que funciona? Olha, de tudo um pouco. Até o nome burnout quer dizer a energia que acaba, né? O fogo que acaba. Como aquela vela, assim, vai apagando, apagando. Então, tem um processo que tem a ver com o esgotamento mesmo, que a pessoa, às vezes, pela falta de domínio energético, ela também não sabe se reabastecer. Então, às vezes, acaba mesmo. Então, tem bloqueio e tem falta de energia. Porque o que acontece? A nossa saúde consciencial, do ponto de vista bioenergético, ela se dá quando as energias estão fluindo. Então, a energia, os chakras estão conseguindo funcionar, tem relação entre um chakra e outro, energético, abastecendo, alimentando tudo. Quando você começa a ficar intoxicado, você tem tanto um bloqueio, que começa então a travar e não funciona direito, e aí você também não se abastece, acaba se exaurindo porque perde também o que tem de energia. Então tem as duas coisas, né? Bloqueio e perda mesmo. Né? Aí vai sente que... Porque não se abastece também, não tem um processo de absorver energias mais positivas, né? Porque no trabalho energético, além do estado vibracional, a gente tem aí as manobras, né, de absorção, exteriorização, quer dizer, essa troca mais saudável e mais fluida energética. Legal. E como que a gente faz para ajudar uma pessoa que esteja com essa síndrome? Então, a síndrome de burnout, ela é multifatorial também. Então, assim, o aspecto ele não é só da pessoa, muitas vezes. Nós só vamos poder falar aqui do que uma pessoa, ela por ela mesma pode fazer, mas tem processos que são do ambiente de trabalho também. Então tem que levar em conta isso, que a saúde organizacional, a saúde institucional, onde a pessoa trabalha também vai ter que ser vista. Né? Às vezes tem situações de interrelacionamento que são conflitos, etc. no ambiente, isso é um processo. Mas no que diz respeito à própria pessoa, tem características de personalidade que predispõem mais ao burnout. Então, por exemplo, pessoa mais perfeccionista, ou né, exigente, ou então uma que tem mais baixa autoestima, etc. Características de personalidade, é importante ela reciclar. Então é importante ela estar fazendo um processo de autopercepção, identificar o que tem nela que ela pode melhorar. Então esse é um aspecto. A outra questão das próprias energias. Ela realmente começar a fazer os trabalhos energéticos, ficar mais atenta. Quando é que eu mudei? Quando é que eu comecei a ficar irritado? O que aconteceu? Entendeu? Fazer a gente na consciencioterapia tem uma técnica que a gente chama de técnica do enfrentamento do mal-estar. Então é assim, você ir percebendo os incômodos que você tem no seu dia a dia, porque assim você vai levantando o que é que não está legal em você, né? Então você vai observando, nossa, mas eu estou estranho, mas o que aconteceu? Eu estava interagindo lá no meu trabalho, foi aí que eu fiquei mal, depois anota. Depois você vai estudando e vai vendo que tem alguma questão em comum, e aí você consegue chegar num que a gente chama na consciencioterapia de autodiagnóstico. E aí você parte para o que você está perguntando, o que a gente pode fazer para ajudar, que é para o autoenfrentamento. E aí a pessoa tendo esse levantamento, que é a autoinvestigação, fazendo um autodiagnóstico, aí ela pode estabelecer medidas, digamos, práticas, porque a gente só enfrenta na prática, né? Só assim, diagnosticar não adianta. De ir trabalhando essas questões. Então, por exemplo, se ela disser, eu estou muito preguiçosa com as energias, estou super cansada lá no meu trabalho, então o enfrentamento vai ser realmente... fazer o EV lá 20 vezes por dia para melhorar. Entende? Ela vai fazendo questões práticas. Então a melhor coisa é a pessoa mesmo identificar e ela mudar. Claro, pode dar um auxílio ali, mas ela fazer o processo de mudança. É o processo dela. Legal. É claro que tem o processo, como a gente sempre diz, o burnout, ele não é um processo só da pessoa no sentido de que, por exemplo, às vezes a pessoa é afastada porque ela está mal, às vezes até com diagnóstico de depressão, e ela volta para o trabalho e volta tudo. Por quê? Primeiro, ela não mexeu nada, ela só foi, descansou, deu uma arejada, volta para o mesmo ambiente, volta tudo.
Então, tem processo que tem que mudar na instituição, mas isso a gente às vezes tem alcance, às vezes não tem alcance, pode dar uma sugestão, né? Mas, se ela não fizer a parte dela, ela também, a instituição vai mudar e ela não vai mudar. Legal. E mais importante, além do burnout, se ela estiver trabalhando, estando em dia com o seu autoconhecimento, sua autopesquisa, com as suas energias, com o seu processo emocional, etc., ela vai estar melhor em tudo, não só no trabalho, né? Vai estar melhor em tudo. Muito bom. Então nós vamos continuar falando mais sobre síndrome de burnout no próximo bloco. Fique conosco. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. É uma instituição científica de educação e pesquisa sem fins lucrativos. Venha participar de nossas palestras todas as sextas-feiras às 19h30, na Rua São Manuel, número 189, bairro Rio Branco. Telefone 051 3224 0707. Estamos de volta com o programa Comunicando Conscienciologia. Hoje estamos falando com a professora Márcia Eblin, ela que é consciencioterapeuta e está nos falando sobre a síndrome de burnout. No outro bloco a gente estava abordando algumas questões referentes a essa síndrome e eu achei uma técnica muito interessante, que é a técnica do autoenfrentamento. É isso, professora? Uhum. Eu gostaria que você trouxesse um pouco mais, se tivesse alguma dica para dar, uma técnica que o pessoal do telespectador pudesse fazer e nos passar. Então, é que a consciencioterapia, a gente trabalha muito a questão da autoconsciencioterapia, que é a própria pessoa se transformar em terapeuta de si mesmo. E o autoenfrentamento é uma das fases da autoconsciencioterapia. Então, a primeira é a autoinvestigação, né, que é aquilo que eu tinha comentado, a gente começa a levantar os incômodos e tal, diagnostica, e aí o autoenfrentamento é quando você vai para a prática e efetivamente trabalhar com a sua dificuldade. E depois disso, se você enfrentar, é muito comum ter uma sensação que é a autossuperação, que você se sente bem porque conseguiu, né? O autoenfrentamento, então, do caso do burnout, a gente tem algumas dicas, né? Se a gente falou bastante em assimilação, então é investir na desassimilação. Mas tem outras coisas também, por exemplo, bem práticas. Por exemplo, higiene mental, higiene consciencial, que é a gente cultivar uma pensenidade, né? Que são pensamentos, sentimentos e energias mais sadios, mais equilibrados, né? Então, por exemplo, em relação a um trabalho, por exemplo, se você trabalha com muita gente, tem muita demanda, você saber também mudar de bloco, sabe? Você pega, sai do trabalho, procura fazer alguma coisa bacana, procura ter algum lazer, algo assim. Isso também é um autoenfrentamento, porque às vezes a pessoa fica workaholic, trabalha, vai emendando, não para. Mas higiene consciencial é mais que isso também, é você trabalhar com a sua produção pensênica, mais sadia, parar de reclamar tanto, sabe aquelas coisas? Procurar trabalhar essas questões assim de mágoa, de queixa e ir produzindo aí energias mais saudáveis. Então isso seria a parte de pensenidade, trabalhar a pensenidade, né? E a outra é a reciclagem mesmo, que daí é investir em reciclagem intraconsciencial, que é trabalhando esses traços. Por exemplo, a pessoa se identifica muito perfeccionista e muito exigente. Aí tem o autoenfrentamento específico do perfeccionismo. Então ela vai estabelecer, por exemplo, olha, toda vez que eu me ver ali, que eu estou demorando muito para acabar algum trabalho porque eu quero que fique perfeito, eu vou aguentar firme e vou parar antes e vou entregar. Ou quando eu estiver exigindo muito de uma outra pessoa que ela seja, eu vou ligar tipo um sinalzinho de alerta, né, para mim. E aí porque às vezes você até piora suas relações interpessoais por causa disso, o nível de exigência e tudo, né. Então você estabelece um planejamento, você estabelece prazo, você estabelece, o autoenfrentamento ele tem que ser prático mesmo. É assim, e tem que ser viável. Então por isso que a gente fala também, tem a técnica dos pequenos passos. Não dá para fazer tudo, mudar tudo de uma vez, estabelece passos, estabelece o que é viável, o que você dá conta agora, para aí vai tendo a superação, vai conseguindo ir mais para frente, até o enfrentamento se efetivar em âmbito mais profundo. Né? Legal. Professora, eu vejo muito pessoal que tem, não sei se é síndrome ou alguns sintomas desses,
que procuram algum processo de medicação, então tomam aqueles energéticos, procuram algumas coisas para poder dar esse suporte um pouco melhor para o físico. Isso aí seria indicado? Como é que funciona isso? Olha, a gente quando fala em saúde consciencial, a gente fala com uma ideia integral de ter todos os veículos de manifestação, né, no melhor possível. Então, o corpo físico é um deles. A melhor maneira quando a gente está num processo de esgotamento assim, não é ficar colocando e tomando alguma coisa para, digamos assim, dar uma minimizada no sintoma. O melhor, então, tá precisando descansar? Descansa, veja como é que estão suas horas de sono. Tá precisando melhorar a alimentação? Se alimenta com maior adequação, né? Exercício físico, então a parte física, em vez de... Porque às vezes você mascara tomando essas substâncias, que dependendo até fazem mal, algumas dão taquicardia, dependendo do que é, alguns energéticos, né? Então, assim, recorrer a processos mais saudáveis mesmo, de recuperação e mais, digamos assim, o enfrentamento mais direto no problema. Se o corpo físico, no caso, está ruim, tem que cuidar dele mesmo, né? Vai no médico se precisar ir, mas regula essas ações. Aí, em termos energéticos, se precisa mexer, tem que mexer direto, não adianta, né, a gente dourar a pílula. Tem a questão emocional também, mental, tem que estar trabalhando direto na fonte, que é a gente mesmo. A fonte somos nós, né? A gente fala na autoconsciência terapia que só existe autocura, que é o processo de você assumir a responsabilidade pela sua saúde consciencial, né? Muito interessante. Então, professor, você estava trazendo essa questão da saúde holossomática, né, de todos os corpos, né? Eu gostaria de entender esse princípio, quando a gente começa, você trouxe antes essa questão dos pensamentos, a gente começa a pensar mal da gente mesmo. Que barreira, que brecha que abre aí multidimensionalmente? Então, um dos sintomas do burnout é exatamente a pessoa se achar incompetente, né? Ela começa a achar que não serve para nada e tal. O nome que a gente dá para isso na Conscienciologia é autoassédio. Ou seja, a pessoa, ela mesma se assedia, não precisa de ninguém para puxar o tapete. Ela mesma se puxa o tapete. E aí o que acontece? Fazendo isso, ela fica muito mais vulnerável ao que a gente chama também de heteroassédio, ou seja, as intrusões pensênicas, porque nós não temos uma interação somente aqui no nível físico de uma dimensão, né? Nós interagimos com consciências em várias dimensões. Então, a gente tem companhias que nos ajudam, nos apoiam, que são os amparadores, e tem companhias que às vezes, digamos assim, tem alguma intencionalidade que não é tão boa. Se a gente já está pensando mal da gente, que não tem muito trabalho um assediador para também botar a gente lá no buraco, né? Aí abriu a brecha. Né? Abriu a brecha. Então, por isso, o trabalho, ele tem muito em termos de pensenidade. Você começar a ver seus traços conscienciais de valor, procurar fazer as suas reciclagens. Você tem problemas? Claro que tem. Mas aí parta, então, dos recursos que você tem para fazer suas reciclagens. E o pensar mal não vai adiantar nada, não vai resolver nada. Então a questão é partir da realidade, né, com realismo, mas para enfrentar suas dificuldades e com um posicionamento firme e com digamos assim, motivação, sabendo que você é capaz, a consciência está em evolução constante. Então você tem um processo aí para poder ficar melhor. Daqui para frente daqui para frente, para evoluir, a evolução é isso, né? Você se qualificar. Professora, a OIC tem algum curso que vá tratar desses assuntos aí? Tem, nós temos um curso aqui em Porto Alegre que se chama Princípios da Saúde Consciencial. Ele é um curso introdutório, então ele é assim para pessoas que não tem pré-requisito, ela pode fazer, né? Ele é um curso introdutório que é feito em 4 módulos. Cada módulo de 15 em 15 dias, quinzenal, com uma temática diferente. Então, o curso são 4 fins de semana, só que de 15 em 15 dias. E os módulos, o primeiro, ele vai estar falando sobre essas questões dos veículos de manifestação, da saúde consciencial. Depois tem um módulo sobre saúde financeira e profissional, que tem bem a ver, né, com esse assunto do burnout. O terceiro módulo é sobre saúde afetiva e dos relacionamentos, que é onde mais a gente pega, né? Nosso processo de inter-relação. Então, da afetividade. E o último fala
da consciência e a evolução, a questão de programação existencial, de poder levar em frente os processos, né, de missão, de projeto de vida, e também de ir exatamente no processo evolutivo, alcançando uma maturidade maior e conseguindo aí estar numa escala mais para frente evolutiva. Legal. Telefone para contato, se alguém quiser fazer esse curso. Então, o telefone, eu vou dar o de Foz, mas tem também aqui em Porto Alegre, mas lá eles informam também. Tá. É 45 30 25 14 04. E tem um site que daí é melhor ainda para a pessoa, que é www.saudeconsciencial.com.br. Lá tem todas as informações do curso, data de início, que vai começar agora em março, um curso Princípios, e lá ele encontra tudo. Legal. Professora Márcia, eu gostei muito do seu esclarecimento aí sobre a síndrome de burnout. E agora eu deixo aberto os microfones aí, as câmeras, para você dar o seu alô para os telespectadores, né? Então, primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade, quero agradecer ao Gabriel por ter me convidado, e a oportunidade, porque quando a gente tem a oportunidade de trocar essas ideias, interagir, sabendo que às vezes a gente está aí falando, né, alcançando pessoas que a gente nem sabe quem são, isso é muito bacana. Então, assim, quem mais aprende somos nós mesmos. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade, convidar a quem tem interesse nas ideias da Conscienciologia. Nós temos o IPC aqui em Porto Alegre, agora as atividades da OIC também, né? Então tem várias oportunidades aí de estarem se aproximando desse conteúdo, estar se enriquecendo, né? Então agradeço e deixo o convite aí a todos que se interessarem para entrar em contato com a gente. Muito obrigado, professora Márcia. Se você quiser aprofundar mais na Conscienciologia, na Projeciologia, você pode entrar em contato no telefone 051 3224 0707. No Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que fica na Rua São Manuel, número 189. Muito obrigado e até o próximo domingo.